A vandalização de bens públicos pode custar uma pena de prisão que vai dos 3 aos 15 anos. O Conselho de Ministros vai remeter ao Parlamento nos próximos dias uma proposta de lei que criminaliza a prática que tem causado danos incalculáveis ao Estado. A proposta de lei foi apreciada na 4ª reunião ordinária do Conselho de Ministros. A proposta do Conselho de Ministros, que nos próximos dias vai ao Parlamento para ser discutida pelos deputados, visa proteger o património público das ações de pessoas singulares ou coletivas de má-fé que vandalizam bens construídos pelo Estado para o benefício das comunidades. É que o Estado chegou à conclusão que precisa responsabilizar com penas de prisão aqueles que vandalizam ou contribuem para a vandalização do património de todos. A proposta prevê penas que podem chegar aos 15 anos de prisão. Para crimes como dano ao bem público, portanto, e aí o dano é quantificável, portanto usa-se terminologia e critérios que estão previstos no Código Penal. O dano pode ser de valor diminuto, de valor elevado ou de valor consideravelmente elevado. Portanto, quando o valor é diminuto, a pena prevista é de 3 a 8 anos. Quando o valor for elevado, 8 a 10 anos, e quando for consideravelmente elevado, o valor é 10 a 15 anos. Portanto, imaginemos que alguém provoca um dano numa linha de um caminho de ferro, que provoca um descarrilamento de um comboio e, com isso, danos, inclusive vidas humanas. Portanto, aí o dano é consideravelmente elevado e a penalidade também poderá ser maior. As penas serão mais altas se os atos criminalizados na proposta do Conselho de Ministros aprovada esta segunda-feira forem praticados por agentes públicos. E os atos de vandalismo registados pela ENDE no ano passado, nos diferentes bairros de Luanda, resultaram num prejuízo avaliado em 5 mil milhões de kwanzas. Para a empresa pública, é um montante que podia ser usado na expansão da rede elétrica a zonas que ainda não beneficiam do fornecimento de energia. A onda de vandalização de bens públicos no país parece não ter limites e o setor elétrico apresenta-se na liderança dos mais preferidos para os marginais. O problema começa logo nos centros de produção de energia, onde os números falam por si. A Prodel tem mais de 75 centros eletroprodutores. Podemos aferir, sem medo de errar, mais de 80% dos nossos centros eletroprodutores já sofreram ações de vandalismo. A situação é mais grave na Rede Nacional de Transporte de Eletricidade. São mais de 6 milhões de dólares só em prejuízos das vandalizações. Cerca de 3 mil torres vandalizadas, com também retirada de malhas de terra, de cantoneiras. Quer dizer, prejuízos esses que ascendem os 6 milhões de dólares. Para além dos marginais retirarem cantoneiras das torres de transporte de energia, também vão atrás do cobre. Vamos olhar para estas matérias, a questão da vandalização dos bens públicos e desta proposta de lei que foi discutida em Conselho de Ministros e vai agora à Assembleia Nacional para ser também discutida e depois aprovada para poder vigorar. Doutora Conceição Vaz, boa noite, seja bem-vinda à revista Zimbo. Podemos olhar para esta questão da vandalização dos bens públicos já como um problema de Estado? Muito boa noite, Leda. Um prazer estar consigo cá e com a doutora Balixionga. Boa noite. Boa noite também a quem nos acompanha a partir de casa. Bom, a questão que colocava é se a vandalização dos bens públicos pode ou não ser já vista como um problema de Estado. Muito obrigada por repetir. Sim, eu penso que eu quando falo de vandalismo, eu lembro-me de São Paulo, cidade de São Paulo, Brasil. Que quando se chega, você percebe pichação por todo lado, não é? Isso é vandalismo. É um conceito muito alargado, mas normalmente atribuído para conceitos como esses. Chegamos à cidade de São Paulo e encontramos tudo manchado, tudo destruído, no sentido de demonstrar algum tipo de insatisfação ou apenas porque não há uma conscientização de cidadania. Mas o que nós estamos a falar não é bem só vandalismo. Pode ser compreendido, inclusive, como sabotagem de governação.
e como é um assunto que nós discutimos aqui, ou se discute aqui reiteradas vezes, estou lembrada de vários elementos que já se discutiu aqui, designadamente de redes identificadas, que inclui bastantes estrangeiros na mobilização. Eu penso que devia, inclusive, já ser um assunto diplomático, político-diplomático. Porque se identifica, é possível e necessário fazer-se também identificação do perfil, das situações que ocorrem, sinalizar padrões. Se o padrão recai para um determinado, digamos assim, a mesma conduta para um determinado uma cidadania, deve-se acionar também os canais diplomáticos nesse sentido. Também é necessário. Mas eu penso que situações como estas deve ser uma atuação imediata da autoridade do Estado. Imediata e valente, porque eu estou lembrada na altura, no primeiro mandato do presidente João Lourenço, houve aquelas operações, não é? Operação Brilhante, Operação qualquer coisa, não estou lembrada agora. Houve vários movimentos de operações criados. Na altura, a minha defesa e o meu entendimento que era no sentido de restaurar a autoridade no território. Portanto, isso para mim é sinónimo de falta de autoridade no território. Portanto, para mim isso pode ser sinónimo de sabotagem governamental, pode haver uma anarquia, um sentido de sabe-se quem poder, no sentido de que todos agora nós roubamos, porque abre o jornal, roubaram carteira, roubaram giz, roubaram... Quer dizer, parece que estamos num estado de anarquia e isso é preciso que se restaure a autoridade. Eu penso que estamos a falar fundamentalmente da autoridade, de sabotagem governativa e esse tipo de situações devem ter uma resposta imediata e competente, supondo da restauração da anarquia. Mas há uma outra questão, e quando falamos das normas, eu penso que os juristas que debatam e os sociólogos que debatam se é mais pena ou menos pena, se é mais agressiva ou menos agressiva, mas como isso é tão... Quando a situação é tão consistente no tempo e tão generalizada como vamos percebendo, há atuações dissuadoras que não passam somente pelas questões legais. O que é que precisaríamos fazer além Nós disso? temos sempre que atuar na situação do critério da cidadania. Claramente precisamos construir permanentemente aquela ideia de construção do homem novo. Se calhar colocávamos aqui a reconstrução do homem, do angolano, apesar de todos os problemas que nós vivemos, que têm a ver com o estado de coisas, nós precisamos continuar a respeitar a pátria, respeitar a pátria, respeitar o nosso papel como cidadãos. Restaurar também esse elemento de cidadania, porque por mais vigilância que se possa colocar, é o cidadão que alerta essas situações. Primeiro é que percebemos sempre que é um angolano que faz parte sempre de uma rede. E, portanto, isso é obviamente uma questão de máfia, de organizações e a atuação, a leitura no âmbito do vandalismo me parece muito... Superficial. Não é superficial, mas muito frágil para a dimensão do problema que nós temos. Já volto a si, doutora Conceição Vaz, doutor Balixionga, boa noite. Que notas nos pode dar, primeiro, sobre este projeto de lei que vai agora ao Parlamento, passou em Conselho de Ministros, agrava as penas para as pessoas, para os autores envolvidos na vandalização de bens públicos. Antes, preciso sublinhar que os setores da energia, águas, transportes, telecomunicações, saúde e educação têm sido os principais alvos dos prevaricadores. Boa noite, Leda. Boa noite, doutora Conceição Vaz e os telespectadores em casa. Leda, nós estamos, de facto, numa situação que apela não só à aprovação, à apreciação de leis. Nós temos que ter aqui uma mobilização social para a restauração da ordem. Então, estamos mesmo a falar da ordem e, portanto, estou de acordo com a doutora Conceição, diz que olhar para essa questão como vandalismo não é concretamente mais evidente, ou seja, não estamos a ser realistas. A expressão deve ser essa. Por quê? Porque nós estamos já a falar, e falou de máfia, já estamos a falar de uma economia do crime. Por quê? Quando nós estamos a falar de uma perda acima de 6 milhões de dólares... Para um setor apenas. Para um setor. Este valor
pode não ser completamente nesse valor, mas pelo menos um pouco mais de 50% foi para o bolso de alguém, ou foi para o bolso de algum grupo. E, portanto, nós não estamos a falar só de uma espécie de revolta, nós estamos a falar de uma organização que tem como o prejuízo do bem público, o ataque, o assalto ao bem público como uma forma de vida, uma forma de estar. Eu já tive a oportunidade de dizer aqui que, por exemplo, as empresas, as fábricas de reciclagem de metal, não vivem só de sucatas. Não é verdade. E não podemos dizer que essas não são localizadas. E o SIC, que é o Serviço de Investigação Criminal, já devia ter feito visitas a estes locais. E com certeza, se fizerem visita amanhã, vão encontrar bens públicos lá. Agora, é verdade que num Estado democrático as leis são importantes, mas é também preciso dizer entre nós que nós temos de facto boas leis. O grande problema é quando começamos a aplicar. E o nosso problema é mesmo da aplicação da lei. E como é uma situação tão séria como esta, estamos a falar destes valores, mas estamos a falar de um escalar de outro tipo de violência. Nós estamos a falar, por exemplo, de violência contra os bens públicos, mas depois temos, paralelamente, violência contra outros entes, até contra as pessoas. Nós estamos já numa situação de exaltação da violência. Um colega sociólogo que falou disso. Nós já estamos a exaltar a violência gratuita nas redes sociais, gratuita nas ruas. Foi linchado na semana passada. Não é possível. E nós temos, de facto, que restaurar. Porquê? Porque o Estado é responsável pela nossa segurança. E, portanto, o Estado faz bem quando olha para a questão da lei, mas tem de ser mais duro. O braço, o punho do Estado tem de ser mais forte. E nesse sentido, Leda, porquê? Se estivermos a falar de penas, nós temos que ter outros mecanismos mais expeditos e imediatos para conter a situação. Que mecanismos seriam estes, doutor? Por exemplo, quando nós temos provas de que a pessoa de facto vandalizou, enfim... Nestes casos, deveria valer a denúncia pública, por exemplo? Destruiu o bem público, para além da denúncia. Leda, imediatamente, por exemplo, essa pessoa, primeiro, devia haver um serviço especial para tratar desses crimes, porque não são crimes comuns nem normais. Depois, a própria punição tem também de ser imediata. Não estou a promover ilegalidade, mas tem de ser imediata, até porque o catálogo, por exemplo, empresas que estão envolvidas nisso, fechar imediatamente. E depois, os bens que adquiriram, os proveitos que tiveram como resultado dessa prática, têm de ser convertidos para o Estado já. Ou seja, tem de haver aqui um expediente imediato, um pouco rápido, porque depois o crime também compensa. Não sei se já percebeu. As redes de criminosos também percebem, leem as leis, conhecem o contexto jurídico do Ou seja, conhecem país. As fragilidades. Conhecem também as fragilidades e, portanto, há situações em que o crime pode compensar. Está a ver? Então temos de ir para lá da lei. Depois, para terminar, eu continuo a dizer, aliás, eu tenho um colega com quem quase sempre partilho a questão de dizer a educação é a nossa primeira fronteira. Não pode ser que na escola não se fale de cidadania. E falar de cidadania na escola não são questões teóricas. Não pode ser na teoria, no horário de 90 minutos, 45 minutos. Nós temos que ter atividades práticas que as crianças, os adolescentes, saem da escola, vão para a comunidade para de facto ver e fazer levantamento sobre o que a comunidade pensa sobre essa questão da cidadania, como é que na prática se manifesta o patriotismo. Por quê? Porque nós vamos para os outros lugares, Leda, nós vemos, tu vais para as bombas de combustível, não tem lá ninguém, e ninguém pega
nas bombas e destrói. Nós vamos às lojas, algumas lojas de conveniência, não está lá ninguém, está lá a máquina pronta para receber o seu dinheiro ou a sua moeda, mas ninguém destrói. O que é que aconteceu? É porque lá há anjos que estão a guardar? Não, é porque as pessoas ganharam consciência a tal ponto de dizer assim, a destruição desse bem é uma destruição que é uma autodestruição, é uma autodestruição, mas isso não acontece por osmose. É a escola que produz isso, tá vendo? Porque as nossas crianças crescem com essa consciência. Doutora Conceição, significa que precisamos também investir mais na educação, investir no homem. Mas, claro, isso, nós falaremos sempre da educação em quase todas as situações que ocorrerem, porque a educação é a base da construção de qualquer homem, é a base. Mas é preciso compreendermos que a atuação diferenciada quando fazemos administração ou na liderança de qualquer organismo ou uma nação, temos sempre que compreender que há níveis de atuação. A educação é sempre na base para a construção do futuro, enfim, da gênese, mas nessa situação que nós estamos a viver, isso é abuso, quase. Tirar cabos, fundir, isso é uma coisa da anarquia. Mas nós estamos a viver e é preciso assumir isso, um quase estado de anarquia, um quase estado da natureza, quando vemos que, inclusive, se me permitirem esse parênteses, hoje queimamos pessoas muito normalmente na via pública, nós estamos a tornar... E é uma reflexão, se me permitirem, que eu li há algum tempo, que agora ocorre-me, num balanço sobre os 40 anos, há alguns anos da independência, acho que é a revista Mulemba, que é da nossa Universidade Pública, acho que é a doutora Esmerlinda Liberato, se não estiver errada, fazia uma reflexão muito interessante, geracional, dos vários momentos importantes do país e que geração produziu esses momentos importantes do país. De onde é que nós tiramos a geração do bisno, a geração do imediatismo? Elas não surgiram do dia para a noite. Surgiam como consequências. Situações como essa são consequências. E, portanto, nós precisamos analisar a causa. Obviamente que não vamos agora fazer muitos estudos para cautelar uma situação grave como esta. Precisa uma atuação imediata. Essa atuação é imediata e com força e com competência. Mas também temos a questão preventiva, que eu me pergunto sempre onde é que anda a inteligência desse país, com devido respeito para as instituições. Mas são situações que a inteligência comercial, a inteligência do país, devia ter o mínimo de informação para que não se chegue a esse estágio. É que o estágio que nós chegamos é alarmante e obriga-nos a questionar o papel das instituições. Mas num sentido mediano, para não irmos já para a educação de base na construção do novo homem, como os mais pequeninos, há também o papel dos ativistas sociais. Não é? Hoje nós temos um fenómeno social que são os coaches, não é? E têm feito um trabalho excelente. Às vezes brincamos e gozamos desse trabalho, mas é um trabalho extremamente importante porque moraliza, porque ajuda a dar energia, a motivação, enfim. Mas esse trabalho, em vez só de ser em algumas elites, em alguns grupos, podem ir ao nível do papel do ativista social, ir mesmo para as comunidades. O ativista social não pode ser só sinônimo de manifestação, não. Ele deve também poder ir para a comunidade no sentido de sensibilizar. Nós não podemos perder-nos totalmente. Não é? Portanto, estas seriam medidas imediatas e do ponto de vista intermédio, mas a construção da educação é fundamental. Nós, quando fizemos a primeira classe aqui no nosso país, nós fazíamos canteiro nas escolas. Se nós fazemos um canteiro, temos a preocupação sempre de proteger qualquer planta. Eu vou lhe dar um exemplo, que uma equipa minha, há 2 dias, reuniu com uma instituição de uma província e foi-lhe dito assim, olha, aqui nesta província não convém produzir frutas, porque há muitos roubos. Então não convém fazer a produção aqui de frutas. E, quer dizer, chegamos a um ponto que são coisas que não fazem muito sentido, não é? Portanto, desincentivar inclusive a produção porque a população chega... Portanto, nós temos trabalhos de fundo a fazer, ao nível comunitário, ao nível dos pequenos bairros, para sensibilizar continuamente, enquanto a escola faz o seu papel do ponto de vista gradativo. Mas a situação é lastimável. Eu penso que as autoridades sabem qual o pergaminho. É evidente que, eventualmente, a questão da lei poderia ser o tal elemento de fracasso, porque se prende, depois a lei tira no momento seguinte, toda a atuação anterior não tem qualquer sentido. De modo que essa discussão tem todo um sentido, mas é preciso que façamos sempre a abordagem multidisciplinar, porque nós temos construído um perfil de ineficiência
a nível de todas as ações que vamos desenvolvendo, de muitas ações, e era bom que nesse sentido isso fosse parado imediatamente, tem que ser estancado imediatamente. Dr. Bali, antes de olharmos para a próxima matéria, gostaria de sublinhar ainda nesta questão da vandalização dos bens públicos e da proposta de lei que existe também a previsão de agravar-se a pena para os cidadãos estrangeiros envolvidos neste tipo de crimes. Este diploma prevê, além da pena de prisão, a expulsão do território nacional, um ato a ser praticado após o cumprimento da pena. Sim, Leda, e eu costumo dizer, nós viajamos muito e nós não chegamos no país, no estrangeiro e fazemos isso, ou seja, o que alguns estrangeiros fazem aqui em Angola, nós não fazemos no país dele. E se fizermos, já sabemos o que é que vai acontecer. Nós temos muitos angolanos com problemas de justiça no estrangeiro, exatamente por desrespeitarem o bem público e desrespeitarem a pátria alheia. E, portanto, mutatis mutandis, ou seja, nós também temos que dar dignidade ao nosso próprio Estado, temos de nos fazer respeitar. Como se diz, em nossa casa nós temos a responsabilidade de cuidar dela. Aliás, a forma como nós cuidamos da nossa casa é logo um sinal que nós damos à pessoa que nos vem visitar. E por isso a nossa responsabilidade é maior. Mas, Leda, nós estamos no direito internacional, o princípio é do respeito, da boa-fé e da reciprocidade. E pronto, dito isso, fica tudo quase dito também, para espionagem, ou seja, se nós temos um estrangeiro que é sempre bem-vindo para investir, para ficar conosco e tal, para conviver, mas se depois tem comportamentos que colocam em causa a nossa segurança, a nossa dignidade e o nosso respeito, temos que chegar a essas medidas. Para além da questão da punição, claro, é persona não grata, não pode voltar a entrar para o nosso país, pelo menos se o fizer depois de alguns anos, com um comportamento completamente renovado e retratado. Não podemos, eu queria repetir isso. No âmbito diplomático, estamos a falar no caso do estrangeiro, tem que se reforçar a questão diplomática. Também servem para isso os mecanismos diplomáticos. Sim. Porque temos uma comunidade. Se houver um padrão para determinada comunidade, os veículos comunitários servirão para o quê? Sensibilizar a tal comunidade. Inclusive identificar, diagnosticar entre eles para também policiarem-se. Porque há o quê? Há eventualmente uma sanção ou uma situação que os desmereça naquele meio. Isso pode criar também dissuasão para essas práticas. Portanto, o mecanismo diplomático é fundamental também na intervenção desse tipo de aspectos. Não deve ser negligenciado, descurado. A expressão correta seria descurado. Vamos seguir. A Provedoria de Justiça registrou no ano passado mais de 7.000 queixas de natureza diversa. Contudo, para melhor atuação da instituição, o Executivo angolano reafirma o compromisso de reforçar a cooperação entre os órgãos da administração pública e a Provedoria de Justiça. Como mediador de conflitos entre o cidadão e a administração pública, é o tema central que domina a Semana do Provedor, por ocasião da celebração do 19º aniversário desde a eleição do primeiro Provedor de Justiça no país. O ato solene de comemoração da data foi presidido pelo Ministro de Estado e Chefe da Casa Civil do Presidente da República nesta terça-feira em Luanda, que garantiu maior cooperação entre os órgãos da administração pública e o Provedor de Justiça. A ideia é garantir celeridade nos processos executados pela Provedoria na assistência ao cidadão, tendo em conta o número de queixas que vai crescendo significativamente. É crucial que o dever de cooperar com o Provedor de Justiça seja estritamente observado pelos órgãos e agentes da administração pública, como reza a Constituição da República de Angola. É por isso momento ideal para reafirmar a total disponibilidade e interesse do Executivo, enquanto administração pública, em cooperar com o Provedor de Justiça na persecução dos seus fins. De acordo com a Provedora de Justiça, o aumento do número de queixas deve-se, nos últimos tempos, à divulgação do papel do provedor, uma ação que deve continuar. O aumento da demanda é elucidativo de que os cidadãos confiam no Provedor de Justiça, por um lado, e por outro, de que as instituições reconhecem o trabalho desenvolvido pelo Provedor de Justiça. Há 19 anos desde a sua instituição como órgão independente, a Provedoria de Justiça em Angola ainda tem vários desafios.
Os desafios da Provedoria de Justiça, 19 anos depois, ouvíamos também a Provedora, além do Ministro de Estado, Adão de Almeida. São mais de 7.000 casos que chegaram à Provedoria, mais de 7.000 queixas que chegaram à Provedoria de Justiça. Mas também ouvimos Dr. Bali Chionga várias vezes a Provedora manifestar preocupação porque neste processo de mediação muitas vezes não é alcançado o objetivo dentro das instituições a que acaba por recorrer. Sim, Leda, nós estamos a falar do sistema de justiça como um todo e, no caso, a Provedoria da Justiça é uma parte desse sistema. Eu tenho sempre uma dificuldade de olhar para a parte sem olhar para o todo. Por quê? Porque são interdependentes, complementam-se, até porque o resultado depende da cadeia. É verdade que hoje nós temos uma Provedoria de Justiça mais atuante, mais presente. Os cidadãos conseguem ver e acorrem à Provedoria da Justiça, são acolhidas e há esse dinamismo do ponto de vista da prestação do serviço. Mas a questão da justiça fica muito ligada ao resultado e à expectativa. Por quê? Porque quando nós vamos recorrer a uma instituição, nós queremos esse problema resolvido. É verdade que um bom atendimento, uma recepção e tal, é fundamental. Mas depois, o resultado, diz a Constituição, que a justiça tem de ser célere, porque se ela não for, já não será justiça. Aliás, justiça fora do tempo não é justiça. E isso significa que a Provedoria da Justiça não pode ser deixada como um parente pobre, ou seja, não pode fazer a caminhada como um jaguar, isoladamente, não pode fazer. E Leda, por ser advogado, posso sempre ser visto como alguém que está a fazer uma espécie de defesa em sede própria e lançar indiretas, mas é assim. Em todo o mundo, quase as respostas dos judiciários demoram. E, aliás, por isso é que existe o ditado que a justiça tarda, mas chega. E, portanto, isso é mundial. Mas o que é que acontece? A expectativa. Nós já não temos só problemas de falta de celeridade, ou seja, nós já não temos só um problema de morosidade, temos também um problema da quebra da expectativa. Eu tenho dado exemplos. Não há dificuldade nenhuma de eu chegar a um serviço, como, por exemplo, a justiça, colocar um problema e o juiz dizer assim, olha, eu tenho, por ordem de chegada, este e aquele processo e, portanto, o seu eu vou analisar mais ou menos nesse período. O que acontece na justiça e no serviço é que não, vá passando. Ou seja, não deve ser nessas... Eu não estou a falar do resultado, eu estou a falar mesmo do processo. E, portanto, se nós não ajudarmos, e quando digo nós, os agentes da administração da justiça não fizerem com que a expectativa seja mantida e a esperança também alimentada, nós vamos fazer com que os cidadãos comecem a fazer justiça por mãos próprias. Por quê? Porque não sendo um mecanismo aceitável, Leda, também ninguém permanece com as mãos abertas e a apanhar permanentemente, vai encontrar uma solução. E por isso é que eu penso que, aliás, o apelo deve ser no sentido de a Provedoria da Justiça ser melhor capacitada como mediadora para ajudar de facto a resolver os conflitos. Então, parabéns, é um órgão que agora é mais atuante, vê-se, mas ele precisa ser reforçado com poderes, com meios, para que de facto possa ajudar a resolver os problemas. Depois o próprio tribunal e os outros órgãos auxiliares de realização da justiça têm que acompanhar. Doutora Conceição Vaz, a Provedoria de Justiça, os processos, é um mediador muitas vezes não tão bem percebido, mas que vai fazendo o seu trabalho. Quero discordar com o Dr. Chionga na parte final. Concordo com quase tudo. A senhora doutora Flor Bela Araújo está muito dinâmica, conheço-a, foi minha professora e, portanto, gosto de vê-la nesse formato tão dinâmica como tem estado. A Provedoria está claramente num outro papel, numa outra dinâmica e o número de queixas significa confiança, o interesse e o conhecimento, que é até mais básico. Portanto, o cidadão percebe que existe esse órgão, que o órgão deve ter essa valência para os seus problemas. Isso é importantíssimo no Estado de Direito. Que o cidadão conheça
os organismos, para que possa recorrer a eles quando necessário. Este é um elemento importante. E penso que também, e porque mencionou algumas vezes, em outros momentos, a senhora provedora, de que a instituição também tem as suas carências, tem as suas limitações operacionais, enfim. E, portanto, tem feito o seu melhor. Mas o que penso é que tudo isto, esse fluxo de pressão, se quisermos, é também um sintoma. Não é a provedoria que deve ser cada vez mais potenciado. Porque ela faz só uma interface entre o cidadão e o Estado. Portanto, claro que uma situação ou outra pode ser melhorada, mas não é aí que está o problema. O problema está, e isso é muito fácil de diagnosticar, quando compreendemos onde é que está a maior incidência dos problemas de queixa que, portanto, a provedoria recebe. A prisão, excesso de prisão preventiva. Enfim, essas situações em que o cidadão não encontra pequenos problemas resolvidos. E a reforma, o problema é a reforma da justiça. É um tema velho, já discuti imenso sobre isso. Já falamos da tal justiça integrativa e de uma outra proposta que possa permitir que o cidadão, que a justiça, o aparelho como nós conhecemos hoje, não seja tão sobrecarregado. Quem roubou galinha não precisa de esperar que o senhor juiz tenha uma data para julgar. Na comunidade pode-se ressarcir essa situação e ser imediato, portanto, desanuviar essa pressão de tanto, da justiça como nós vemos hoje. Portanto, que os senhores doutores juristas, o setor da justiça, discutam, continuem a discutir, mas sobretudo que aconteça essa reforma da justiça tão esperada, no sentido de que ele continue a ser o baluarte do Estado. Nós somos um Estado de direito, antes mesmo de ser democrático. A Constituição diz, primeiro nós somos de direito. Portanto, é importante que esse setor seja o baluarte da nação. Que o cidadão não pode sentir-se, que está a ser, se calhar, o cidadão pode sentir-se sendo enteado do governo, mas não pode ser do governo e da justiça, isso não pode acontecer. Portanto, a justiça deve ser um padrão, deve ser um exemplo no nosso país. E penso que conseguimos buscar alternativas a isso. Se a reforma da justiça acontece nos termos em que alguma discussão encaminharam, e que eu penso que nessa discussão de encontrarmos pequenas soluções ao nível do mecanismo mais célere, no âmbito do debate integracionista ou não integracionista, portanto, eu penso que conseguimos desanuviar essa pressão, e se essa pressão na justiça é desanuviada, por que é que teremos tanta queixa no setor, tanto na provedoria da justiça? Portanto, penso que esse é o debate. É também debate, se calhar, a questão da tal estamos na mesma senda da reforma da justiça, estas prisões, como chama isso? Não, a preventiva. Sempre foi um problema no país. Prisão preventiva sempre foi hoje mesmo, se alguém sair e for para uma única cadeia, vai encontrar situações de jovens, que às vezes nem roubou, foi mal compreendido, está lá há mais de 60 dias, de 90 dias, não tem... Ou seja, existem questões. E depois nós temos famílias muito, digamos, desprovidas até de noção de... Não é? E tanto ficam aí, não conseguem entrar... Enfim, é uma situação não sabem é uma situação muito complicada para algumas famílias. Eu penso que é preciso que aconteça essa reforma, essa discussão da reforma da justiça, não criar pressão e levamos agora a justiça para a provedoria, que não é aí que tem que estar. Ela faz uma interface, está a fazer muito bem, porém, entregar a responsabilidade a quem está. Há uma outra questão que eu quero frisar aqui, muito rapidamente. Sim, para além da justiça, grande parte, outro volume de queixas tem a ver com a eficiência administrativa da máquina do Estado. Tem a ver com isso. Portanto, melhorar os mecanismos de eficiência do Estado. A burocracia do Estado tem que melhorar. Porque o cidadão vai fazer uma reclamação, não tem resposta. 3 dias, todos os dias apanha um táxi para buscar mesmo. Pelo amor de Deus, vamos melhorar também essas questões, que o cidadão se encontra melhor no seu papel de cidadão, obviamente. Seguimos e dizemos que arrancou na última semana a segunda fase da greve na função pública em todo o país. O porta-voz das 3 centrais sindicais fala de alguns setores que aderiram à segunda fase da greve geral. Teixeira Cândido esclarece, por outro lado, o formato da paralisação que vai ser observada até o próximo dia 30 de abril. Bom, as informações preliminares que temos até o momento é que os colegas compreenderam a mensagem, felizmente. Temos informações de que fundamentalmente aqueles setores como da educação
saúde, os tribunais, as administrações, assim como a PGR. Estes serviços estão de facto a observar a greve na totalidade, na sua íntegra. É verdade que circulou um conjunto de informações que acabou por desinformar alguns colegas do setor privado. Alguns colegas do setor privado têm a noção de que se trata de uma greve da função pública. Não é uma greve da função pública, é uma greve geral, por isso é que o conceito é de greve geral, na medida em que as questões que as centrais sindicais inscreveram no caderno reivindicativo. Em Luanda, algumas unidades de saúde registraram uma fraca adesão à paralisação. Já em áreas como a educação e justiça foram garantidos apenas os serviços mínimos. A segunda fase da greve geral da função pública, em Luanda, a maioria das escolas públicas testemunhou salas vazias e portões fechados, refletindo uma adesão significativa dos professores à greve. No Liceu Ngola Quiloange, a atividade limitou-se aos serviços administrativos, enquanto outras escolas no conhecido Largo das Escolas também enfrentaram um cenário semelhante de ausência de alunos e professores. O cenário repetiu-se em unidades ligadas ao setor da justiça, como a conservatória e a repartição de identificação no município de Luanda, onde apenas os serviços mínimos foram garantidos. Eu vim tratar o assento de nascimento do meu irmão, na qual estou a encontrar em greve, e assim prejudica certas pessoas certos utentes que vão tratar o mesmo problema. Entretanto, um contraste foi observado nas unidades de saúde, onde, em muitos hospitais de referência de Luanda, o dia funcionou como de costume, com os serviços médicos sendo prestados normalmente, apesar da greve em curso. No Hospital do Prenda, por exemplo, o movimento era intenso. Para os profissionais, tratava-se de um dia normal de trabalho. Nós estamos a trabalhar bem, conforme eu disse logo no princípio, que não há constrangimento nenhum, todos os profissionais estão nas suas áreas de trabalho. O mesmo ambiente registrou-se no Hospital Especializado Neves Bendinha, onde os técnicos de saúde garantiram assistência aos pacientes. Por cá, não houve, igualmente, registros de adesão à greve, segundo os responsáveis da unidade. Dr. Bali Xiong, a greve geral na função pública, alguns setores aderiram, outros nem por isso, mas de acordo com o que ouvimos do porta-voz das centrais sindicais, das 3 centrais sindicais, Teixeira Cândido, a discussão continua. Sim, Leda, a discussão continua. Eu penso que há aqui elementos que podem concorrer para um certo distanciamento das partes. Agora, a questão, vou já elencá-los. Para um certo distanciamento neste momento? Sim, no diálogo, okay. Que é a forma como os mediadores discutem a questão. Eu aprendi que principalmente pessoas envolvidas na discussão devem ter o cuidado de não levar assuntos da mesa de negociação para o espaço público. Isso é importante quando se está numa discussão, numa negociação. Por quê? Porque a negociação evolui. Nós estamos a falar de um discurso que pode começar de uma forma e terminar de outra forma. E, portanto, se as partes vão levando para o espaço público elementos da negociação, depois pode o retrocesso, ou seja, o feedback público de pessoas que não estão informadas, que não têm o debate profundo sobre o assunto, não ser benéfico para a própria discussão. Mas o que está a dizer agora, Dr. Bali, aplica-se a esta questão em particular, da greve geral na função pública? Sim. Não, eu questiono isso pelo seguinte: para as pessoas aderirem, que não fazem parte da mesa de negociações, que são os funcionários públicos, eles precisam de uma espécie de justificativa para aderirem a esta greve. Não, então, se não lhes prestam contas sobre o que está a acontecer, porque não podem todos participar da mesa de negociações, mas têm os representantes, e estas centrais sindicais representam os trabalhadores angolanos. Sim. Não é normal que se lhes digam:
que devem aderir à greve, eles adiram efetivamente? É simples. Quando normalmente a greve, até quem a decreta são os trabalhadores em assembleia. Portanto, ela é decretada em assembleia. Não é um assunto que se trata na praça pública, não. Nem nos órgãos de comunicação social. O que acontece nos órgãos de comunicação social é a própria comunicação, que é a assembleia. Os trabalhadores em assembleia tomaram a decisão que, como as negociações não avançam, vamos entrar em greve. Ou até uma greve como forma de pressão, e, portanto, os trabalhadores participam, têm a informação e fazem a greve. Depois, a questão, aliás, por isso é que eu, por exemplo, parabenizo a Ordem dos Advogados, porque está a fazer esse acompanhamento e instalou um observatório. Por quê? Porque nós temos que perceber uma coisa. A lei diz que a adesão à greve é voluntária. E isso significa que há pessoas que não vão mesmo aderir à greve, por razões próprias ou por outras razões, não vão aderir. Ora, se não aderem à greve, tanto aqueles que aderem como aqueles que não aderem, têm os mesmos direitos. Não se pode nem exaltar, nem vilipendiar cada uma das partes. Primeiro isso. Segundo... Mas tem estado a acontecer, não? Claro, e por isso é que eu estou a dizer... A Ordem dos Advogados faz bem quando instala um observatório, porque tem a responsabilidade não só de fazer a clarificação legal, mas também tem a obrigação, enfim, entre aspas, de ajudar as partes a fazerem aquilo que a lei determina. Depois, eu tenho um problema, aliás, alguns sindicalistas são meus amigos e fazem uma crítica a mim, e eu digo, o sindicato também não está isento de críticas, que é, por exemplo, dizer que os colégios, por exemplo, a escola privada, continuam a funcionar. E vou-lhe dizer, os professores da escola privada somos nós. E, portanto, a greve registrou-se na escola. Aliás, o presidente da União dos Estudantes fez essa reclamação pública, que é, na escola pública, os estudantes não estão a ter aulas e, portanto, são os filhos dos pobres que estão a ser prejudicados. Estou a falar literalmente palavras do presidente da Associação dos Estudantes. Isso não retira qualquer legitimidade, mas é importante perceber o impacto desta greve. Mas a quem cabe perceber o impacto desta greve? Não, aos sindicalistas? Às partes. Às partes. Às partes. Okay. O governo, que é o empregador, tem de perceber isso, mas aqueles que fazem a greve também têm de perceber, porque não podemos pensar que só uma das partes é responsável. Para lhe devolver a palavra e depois talvez voltar, eu fiquei surpreso ter ouvido de um sindicalista, um negociador, dizer assim: se não satisfazem as nossas exigências, vamos tirar o governo do poder porque nós aqui o colocamos lá e eles vão sair antes do fim do mandato. Onde é que estamos? E o que é que isso vale, o que é que isso significa para alguém que está a negociar? Não é? Eu estou a negociar. E no espaço público, alguém, uma das partes, tem um pronunciamento desse género, que, na minha opinião, é tão irresponsável quanto a geração em cascata de uma violência. Porquê? Porque cria barreiras. Depois... Podemos parar por agora. Já volto assim. Só para ouvirmos também o ponto de vista da doutora Conceição Vaz. Doutora Conceição Vaz, o certo é que há greve na função pública até amanhã, dia 30. Até amanhã, não, amanhã é 28, até o dia 30. Sim, até dia 30. E sabemos que isso de todo prejudica. Prejudica o país, prejudica as instituições, mas prejudica sobretudo os cidadãos. Quero o seu ponto de vista sobre esta greve que estamos a viver. Bom, continuamos no âmbito dos sintomas. É um tema difícil para mim analisar, no sentido de que quando chegamos a este ponto, bom, ninguém está surpreso. Quem acompanha um bocadinho a nossa política econômica há alguns anos, eu não estou nada surpreendida com a situação que nós estamos a passar. Obviamente gostava de ser surpreendida que isso fosse evitado, né? Que nós chegássemos a esse ponto, porque na realidade não é a pessoa, o governante X que vai sofrer, sou eu, somos nós, não é? Eu estou a pensar que mesmo os que forem às unidades trabalhar, as unidades de saúde, não estarão com a mesma motivação. E inclusive o apelo que eu faço é
ao entrar cada equipa, ter um momento também de motivação. Os líderes, é preciso haver liderança. Nesses momentos de crise é preciso pragmatismo, mas também uma dimensão filosófica. É preciso um bocado o elogio fúnebre do Péricles. É preciso um bocado incentivar as pessoas a empenharem-se, a dedicarem-se à entrega. Isso é importante para o país. Portanto, é preciso compreendermos que essas greves vão surgir, tem que ser normal. É normal que as pessoas, porque isso é que cria depois um equilíbrio de pressão e de existência, no sentido de que a pressão deste lado e daquele lado traz uma melhoria consistente. Portanto, deve ser só entender nessa perspectiva. Não pode ser entendida numa perspectiva pior, de conflito, de tragédia, não pode ser levada neste campo. É normal que os cidadãos, que os funcionários exijam melhoria. É normal. Sobretudo, quando falo do estado de coisas, estou a falar do quê? E por isso que eu falei em sintoma. É sintoma porque se desvaloriza a capacidade da moeda, da aquisição. Se empobrece no sentido geral, não é? Tem pior acesso ao serviço de saúde, enfim, é normal que as pessoas queiram um pouco mais de dinheiro do que este para que mantenham o seu nível de vida, alguma coisa do nível de vida que se tinha. Portanto, é preciso que então a liderança tenha essa, não pode ser muito duro, tem que compreender, fazer um bocado também. A meia-culpa também é importante. A meia-culpa é importante na mesa de negociação, mas também percebo que o governo tem estado a ser muito claro que a limitação orçamental. Não é possível estar 200 e qualquer coisa, 400, não é possível. Mas mostrar boa vontade. Mas a boa vontade faz também com exemplos. Portanto, eu não posso, quer dizer, você deve dinheiro, eu não tenho óleo em casa, está sempre com o melhor sapato. Claro que isso não fica muito bem. É preciso aqui alguma contenção no geral, na forma de estar de quem é o líder de Estado, ou da liderança, não só o líder máximo, mas todos os outros microlíderes precisam demonstrar isso, porque isso cria empatia e logo o nosso interlocutor melhora também na audição, recebe melhor a mensagem. Obrigada, doutora Conceição. Não é preciso dizer, não, mas é preciso dizer, sim, Leda, para concluir, por que favor. Como não se vai alcançar o que se pretende, porque é impossível, não há quadro para isto, a boa vontade das partes e a manutenção do canal de negociação permanente não esgotem, não estejam preocupados que estamos sempre a falar. Falem sempre até esgotar e encontrar um mecanismo. Mas o Estado, ou o líder deste lado, precisa de melhorar na sua atuação para que passe confiança e empatia da outra parte. Obrigada. Obrigada pelo tempo. O Presidente da República afirmou na quinta-feira que a Revolução de Abril resgatou os direitos cívicos e políticos que estiveram proibidos e anulados pela ditadura por quase meio século. João Lourenço disse ainda que as lutas armadas de libertação, conduzidas pelas antigas colónias, fizeram precipitar os acontecimentos que levaram ao levantamento do golpe militar do 25 de abril de 1974 em Portugal. Reconhecemos a coragem e heroísmo dos capitães de Abril e dos resistentes portugueses que lutaram por todas as formas e meios contra a ditadura, enfrentando a máquina opressora do regime, a PIDE-DGS e seus apêndices, que não se coibiam de torturar e matar os melhores filhos desta terra. A Revolução de Abril resgatou os direitos cívicos e políticos que estiveram proibidos e anulados pela ditadura por quase meio século. Ela quebrou o isolamento internacional de Portugal perante a comunidade internacional e possibilitou a implementação de um Estado democrático de direito, onde os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos portugueses estão hoje constitucionalmente assegurados. Minhas senhoras, meus senhores, enquanto o povo português lutava contra o fascismo e a ditadura salazarista desde 1932, nós, os povos africanos colonizados por Portugal, lutávamos desde o século XV contra a colonização portuguesa e suas consequências, como a escravatura e a pilhagem de nossas riquezas. Lutamos pelo fim dos abusos, dos crimes e da violação dos direitos humanos cometidos pelo regime colonialista contra os nossos povos durante séculos. Lutamos pela nossa dignidade enquanto seres humanos que somos, que devem ter o mesmo direito à liberdade,
o direito a sermos os senhores do nosso próprio destino. Dr. Balixionga, começo por si, para ouvirmos o Presidente da República participou das festividades dos 50 anos do 25 de Abril em Portugal e quero ouvi-lo sobre esta matéria. Não, Leda, muito resumidamente, eu fiquei muito bem representado pelo Presidente, fiquei muito orgulhoso pelo discurso. Um discurso de alguém que dirige um país independente e não está a dizer que, enfim, não está a passar panos quentes sobre o assunto. Está a dizer, nós lutamos para nos libertarmos e, portanto, o assunto está arrumado e somos independentes. Depois, Leda, também fala da possibilidade de cooperação. Estamos mesmo a falar do espaço internacional, onde entes independentes com autonomia e liberdade própria para criarem relações. E, portanto, o discurso do Presidente da República tem esses dois elementos. Primeiro, a afirmação da independência para dizer assim, somos angolanos e Angola é nossa, e somos o melhor país do mundo, ponto. Depois dizer, estamos abertos para qualquer cooperação sem alinhamento. Eu gosto muito do discurso do Presidente e da posição de Angola, que nós não temos uma política de alinhamento. Nós vamos fazer cooperação lá onde tivermos benefícios de reciprocidade. Lá onde não for possível, não vamos cooperar e, portanto, não nos alinhamos. Nesse sentido, eu penso que a nossa presença foi muito bem feita e muito bem representada os angolanos e foi bom. Ainda em Portugal, o Presidente João Lourenço manteve um encontro com o Primeiro-Ministro português. João Lourenço afirmou que as relações estão no seu melhor, mas que ainda não estão satisfeitos. E Luís Montenegro sublinhou que a cooperação com Angola vai manter-se e quanto mais forte, mais produtiva. Gostaria de ouvi-lo também sobre este encontro. Sim, Leda. Eu gosto da cooperação da África com a Europa, mas eu prefiro sempre uma cooperação da África com os africanos. E nós temos que fazer essa cooperação. E, portanto, a nossa sede é a SADC, principalmente a nossa prioridade. Agora, há aquilo que a Europa tem, que nós não conseguimos ter. E nós temos que ter essa cooperação. Quanto mais forte, melhor. Mas sempre no sentido da reciprocidade. Nós temos que deixar, enquanto país e enquanto continente, termos uma cooperação de servilismo. No sentido de que são os outros que ganham mais e nós temos de embarcar. Não, nós temos que encontrar. Apesar da nossa... Nós temos fragilidades, é verdade. Mas nós temos também, enquanto fragilidades, aliás, as formigas matam elefantes, sabe? É possível. Organizadas matam elefantes e, portanto, há sempre uma oportunidade no espaço da cooperação encontrarmos aqui a nossa mais-valia e, claro, é no dar que está o receber, mas não pode só ser... A analogia ficou uma hipérbole. Não pode ser só dar. O elefante e a formiga não encontram o elefante nem a formiga. Mas a questão vai no sentido... Mas vai no sentido de dizer assim, durante muitos anos a cooperação com a África tem sido uma cooperação de servilismo. Nós temos que obedecer. Agora temos que mudar o quadro, temos a afirmação da independência. Mas já estamos em condições de mudar efetivamente o quadro? Naquilo que podemos, sim. Naquilo que nós não podemos, também temos de ser humildes. Ou seja, há pontos que nós podemos marcar a nossa afirmação e há pontos que temos de aceitar alguma obediência. Mas, Leda, o limite do meu pronunciamento é no sentido de que os Estados africanos têm de perceber que o mais importante para eles é resolver o problema dos seus povos, não é resolver o problema dos outros povos, não. E é nessa base que a cooperação vai ser frutífera. Doutora Conceição Vaz, primeiro, a intervenção do Presidente João Lourenço na cerimónia do 25 de Abril e depois este encontro com Luís Montenegro, o Primeiro-Ministro português. Certo. Eu vou acrescentar só, se calhar, o Dr. António Guterres, para dizer que este foi no sentido da comemoração dos 50 de Portugal, os 50 das confissões, né? Todos fizeram uma confissão extraordinária. Mas quero notabilizar o doutor, primeiro, se me permitirem, o Dr. António Guterres, quando faz de forma muito expressa o reconhecimento de que entre a ditadura portuguesa e a descolonização angolana ou das colónias, não houve sentido de lá para cá. Foi o inverso. Isso é absolutamente notável para a história, para nossas dimensões, para uma série de questões, é absolutamente marcante. De que a influência não foi do Ocidente para a África, mas foi de África para o Ocidente. Isso altera imensa coisa na história, isso altera uma série de percepções. Isso é absolutamente fundamental e nos próximos momentos
certamente discutir-se há uma série de situações à volta disso. Um outro momento para trazermos a situação para cá, que eu não sou muito dada a questões de história, que precisamos de fazer o amanhã, no discurso do nosso presidente, portanto, presidente angolano, quero destacar a ideia de que tenhamos preocupação com os extremismos, com as questões religiosas radicais, enfim, de toda a índole, que hoje permeiam as sociedades, inclusive política, e Portugal está a viver isso agora, com uma extrema-direita crescente, mas também vemos focos aqui de intenções políticas de alguma maneira extremistas, mas também outras questões radicais. Portanto, esse alerta e essa discussão provocada, penso que é muito importante para os dias de hoje. Preciso melhorar o nosso desempenho enquanto democracia com este olhar de hoje e amanhã. Em relação à questão da relação Montenegro-Angola, as relações de Angola-Portugal independem de quem lidera, independe de se é a direita, se é a esquerda. Havia um discurso de que era melhor com a esquerda, hoje independe. As relações são tão intensas que no âmbito da diplomacia tradicional ela vem para cautelar as relações entre cidadãos, ponto. Ou seja, quanto mais intensas as relações entre os cidadãos, mais premissa e obrigatoriedade têm os políticos de se relacionarem. Então não depende se o Montenegro gosta muito ou gosta pouco, as relações entre Angola e Portugal são imensamente intensas. Portanto, eu não penso que altere alguma coisa, e se alterar é para melhor sempre. Também não encontro servitilismo hoje de qualquer espécie nas relações entre Angola e Portugal, pelo contrário. Houve um trabalho que, por mais que nós discutamos e mencionemos elementos de contorno negativo na estratégia de uma elite em Portugal, ela teve contornos muito positivos na forma como nos vemos enquanto povos. Há cada vez mais uma linha mais paralela e horizontal do que há algum tempo a esta parte. Isso pode ser melhorado. O declínio poderá ter acontecido nesses últimos anos, contrariando a última década, no sentido de que há hoje muito mais imigração para Portugal, portanto, saída de angolanos para Portugal, e por vezes sem o perfil que tínhamos antes. Antes tínhamos um perfil muito mais autônomo e de gasto, hoje, se calhar, estamos mais com a mão estendida. Portanto, isso pode reduzir um pouco esse perfil que se desenhou diplomático, mas no quadro geral, as relações tendem cada vez mais para a horizontalidade do que algum outro momento. Vou aproveitar que tenho a palavra para o seu 1 minuto. Pronto, minuto, assim agora o que me ocorre é falar, peço lamento imenso que não estou habituada a estar aqui no programa, não preparei um tema em específico, mas eu queria falar sobre a questão da malária, o paludismo. E falava na questão da vacina. A senhora ministra, inclusive, há tempo falou da preocupação que o Estado tem em relação à questão da vacina. Se calhar aqui a minha nota é dizer que é necessário alguma, não diria urgência, mas que o assunto fosse levado de fato com alguma tenacidade, exatamente, porque, pronto, pelas razões que nós conhecemos, é cada vez mais bebês, portanto, crianças recém-nascidas, neonatal, a irem para as pediatrias com, portanto, quadros bastante graves. Mas isso também pode ser adicionado com... Exatamente. 1 minuto apenas, doutora. Enfim, pronto. Falamos sobre isso. Vamos ficar aqui. Vamos falar dessa necessidade de se criar aqui alguma urgência, alguma tenacidade nas vacinas, particularmente para as crianças até 5, 6 anos. Obviamente que é sempre no âmbito não da compra, quero só incentivar isso, mas de uma parceria que haja produção nacional, desde que se garanta a qualidade das mesmas. Obrigada, doutora Conceição Vaz. Doutor Balixionga, o seu minuto. Eu vou dividi-la em dois. Primeiro, parabenizar a Casa Pessoal do Porto de Lobito. Basquetebol. Nós vamos ter no próximo ano, vamos organizar o Afrobasket. Nós temos aqui muito talento. Nós temos uma equipa, parabenizar a direção do Porto de Lobito, o seu PCA Sérgio Rosa. Depois a equipa toda, aqueles bravos rapazes, conseguiram travar o Petro de Luanda, que é o papão do basquetebol em Angola. Eu penso que temos aqui muito boa matéria. Eu já disse muitas vezes, vou voltar a repetir, o desporto é uma grande indústria no país. Depois, fazer uma sugestão de leitura que é de Isabel Fonte Galante, que é violência e criminalidade, o retrato da economia do crime. É preciso perceber que a violência e o crime também gera dinheiro para determinadas pessoas e, portanto, é preciso cuidar. Obrigado.